Olá, minha gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Papo Super Saudável. Muito obrigada a todos vocês que compartilham nossos conteúdos. Isso porque a gente busca trazer informação de qualidade, falar de saúde, democratizar algo que é tão importante para todos nós. A gente fala de vida, qualidade de vida, a gente fala sobre prevenção. E quando a gente fala de qualidade de vida, a primeira coisa que a gente deveria lembrar é o que a gente come, porque a gente é o que a gente come. Por isso, aqui comigo, hoje, seja bem-vinda uma nutricionista pela primeira vez. Obrigada, Débora Weisberg. Isso aí. Chiquérrima, hein? É alemão, meu. É alemão? Você fala alemão? Não, Ai. meus avós eram poloneses, o nome que é alemão. Weisberg, Isso. meu Deus, chiquérrima. Obrigada. Eu falei certo, porque a gente Falou. fala aqui do Papo Super Saudável e a gente está falando sobre saúde. A gente já teve aqui cardiologistas, beijos a todos os médicos que participam aqui do Papo Super Saudável também com a gente, mas a gente sempre, às vezes, negligencia, coloca a culpa em alguma coisa, quer um remédio para alguma coisa, quando muitas vezes é mudança de hábito. E hábito, principalmente, claro, que a gente vai falar sobre a necessidade de um conjunto, mas é o que a gente come. A gente é o que a gente come, Débora? Exatamente, sempre, sempre, sempre. A gente acaba negligenciando a alimentação e o que eu sempre falo, a alimentação é fonte de prazer. E a gente está numa, assim, eu acho que eu vou até me antecipar, mas a gente está numa época de muitas dietas, alimentações restritivas e não levando em consideração que a comida é fonte de prazer. Ela não é nossa inimiga, né? Não, olha, comida é uma nossa amiga, o que a gente falou antes de começar a gravação, né? Chocolate. Chocolate é uma delícia. E por que a gente vai se privar de chocolate e comer um chocolate amargo, se você não gosta de chocolate amargo? Ai, só para citar um exemplo. Eu vou chegar nesse ponto, porque só para vocês terem uma ideia, eu fui flagrada, na primeira vez que uma nutricionista está no nosso Papo Super Saudável, no momento de deslize, comendo um bombom que eu adoro. E a Débora não me deu bronca, pelo contrário, ela me incentivou. Débora, conta um pouquinho da sua história pra gente. Por acaso, sei lá, talvez com 12 anos de idade, eu estava lendo uma dessas revistas femininas da minha mãe e uma das pessoas entrevistadas era uma nutricionista. Eu achei muito interessante a profissão, pedi para minha mãe explicar exatamente o que fazia uma nutricionista e eu achei assim, falei, é isso que eu quero. Fascinante. E não era tão comentado, Não, nada, né? imagina. Eu sou formada há 34 anos, a gente está falando algo em torno de talvez 38, 40 anos. É porque eu acho que me vem essa vibe, vamos procurar uma nutricionista, eu não lembro nunca da minha mãe ter me levado. Não, isso é uma coisa muito recente, né? E aí eu falei assim, não, gostei disso. No último ano da escola, eu cheguei a ficar em dúvida se eu faria nutrição ou farmácia. Não sei por quê. Eu fiquei meio mexida com farmácia. Falei, não, eu quero nutrição. E assim, logo no começo da faculdade, eu adorei. No final, o último ano de faculdade, os estágios supervisionados, eu amei. Só não gostei da parte hospitalar, essa parte realmente nunca me interessou. É porque tem vários setores da nutrição, tá, gente? Com a alimentação, mas no local onde você trabalha é determinado. E aí você vai e começa a se interessar ali e já se apaixonou a faculdade toda e teve certeza. Se formou. Eu vou ler um pouquinho do seu currículo Por aqui, favor. pode ser? Claro. Graduada pela UERJ em 1990. Bom, já falou a idade, com 34 anos de profissão aí. Especialista em nutrição clínica, membro da ABESO, é assim que fala? A Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade. Acho tão legal aqui que na sua experiência, alimentação infanto-juvenil, vou perguntar bastante, transtornos alimentares, reeducação alimentar e tratamento coadjuvantes para diversas condições médicas, entre elas diabetes, que a gente fala aqui, silenciosa, doenças renais, doenças cardíacas, controle de colesterol, entre outros. A nutrição vai além do que comer de 3 em 3 horas. E hoje foi uma coisa curiosa que aconteceu. Eu estava conversando com uma paciente na clínica e um ortopedista. E a paciente está bastante emagrecida e ele falou que ela não precisava de nutricionista. E ela mesma falou para o médico, não, eu estou me tratando com ela porque eu tive algumas condições, mas hoje eu estou bem, ela tratou de mim. E não era questão de emagrecimento, era uma questão de uma patologia que ela tinha. E agora ela está bem. As pessoas, elas criam conceitos muito interessantes. Por isso, muito obrigado ao Super Saudável Shopping,
por dar essa oportunidade para a gente, nosso patrocinador, justamente porque a gente democratiza algumas informações que as pessoas não têm acesso. Eu acho tão legal esse nosso bate-papo super saudável, porque, por exemplo, você tocou num ponto em que as pessoas têm estigmas sobre algumas profissões. A nutrição é, por exemplo, não, só se tiver obeso vai na nutricionista. Não, eu vou dar minha opinião. É como se fosse uma coisa meio terapêutica. Você necessita para ter um acompanhamento, para regularizar, para reeducar a sua alimentação. Não é só para quem está gordinho. Às vezes você está magro e você não está. Você precisa de uma reeducação alimentar, não é isso? E hoje em dia a importância de mesmo uma pessoa magra, de você ver se ela tem a quantidade certa de massa muscular, percentual de gordura. Tem muita gente magra, mas que não tem a quantidade de massa muscular adequada, que a gente consegue ver isso no exame de bioimpedância, que é um pouquinho mais além. O que acontece? Eu sempre digo que educação nutricional deveria ser igual a educação financeira na escola, deveria ser a base, porque a gente precisa aprender a comer. Se a gente não aprende a comer, como é que a gente vai levar a nossa vida? Como dinheiro também, as pessoas compulsivas de alimentação financeira em si. E que todo mundo deveria ir a um profissional, um nutricionista, pelo menos uma vez na vida, pelo menos para dar uma regulada na alimentação, porque não é a só questão de emagrecer ou engordar. Não é só estético. Não, ao contrário. Estético, primeira coisa que eu falo para o meu paciente, tá, que quer emagrecer, a estética vem. A questão é saúde, melhorar a qualidade de vida. Para mim, isso é uma coisa básica. Além de comida ser fonte de prazer, que eu deixo muito claro isso, daí o chocolate, a questão de a estética vai aparecer, mas a gente precisa melhorar a qualidade de vida. Quando a gente fala de expectativa de vida, você vai viver 100 anos. Você vai viver 100 anos, mas você tem que ter qualidade de vida. A longevidade. Exatamente. E a nutrição é uma aliada importantíssima. Então, você precisa viver bem. Como é que você vai conseguir isso? Um dos pilares é a alimentação. Você recebe muito, você que tem contato com os médicos assim, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou ao médico, mas o médico ele tem um limite até ali. O profissional da nutrição, ele vem, por exemplo, a gente está falando de pessoas com doenças crônicas, vamos supor. Um diabetes em questão, principalmente. Não é privar a pessoa, é readequar a pessoa. É uma questão também de uma nutrição, de conversar, mas a pessoa tem que entender a importância desse papel, porque senão as pessoas estão muito acostumadas a remedinhos, quando tudo pode começar sem o remedinho, sem a farmácia, na geladeira. Sim, concordo, mas às vezes é necessária a medicação. Óbvio, eu tô falando assim, a gente tem que inserir esse hábito de alimentação, né? Com toda certeza. Mas a importância, sim, da alimentação poder sempre ajudar. E eu gosto de mostrar para os pacientes a importância, assim, o que acontece. Diabetes, exatamente o que é, qual é o funcionamento do pâncreas, o que a alimentação pode fazer para melhorar isso, porque o remédio tem uma função, a alimentação tem uma outra e é um coadjuvante importante. Como é que ela vai ajudar nisso? Nesse tratamento, como é que ela vai melhorar e muito fora o remédio? Não é só um nem o outro, são os dois são grandes aliados, mas a alimentação ela tem um papel muito importante. Infelizmente, as pessoas têm essa condição de achar assim, não vou ao nutricionista. E também tem uma coisa, desculpe, muito importante. Nutricionista vai cortar tudo. Não, nem sempre. Não, mas as pessoas acham isso. Eu não vou porque ela vai cortar meu prazer. Tudo. Como se você fosse uma destruidora de prazeres. Pelo contrário, você fala que a comida é fonte de união, alegria. Tudo. Eu falo assim. Você tem feriado, você vai viajar, você vai comemorar, você tem aniversário, você vai comemorar, você tem eventos, você tem final de ano. Isso vai fazer parte da sua vida para sempre. Você não para a sua vida, no caso, a pessoa para emagrecer. Ela continua vivendo, aliás. Então, assim, a gente tem que arranjar modos de levar isso da melhor forma possível. Então, você tem que ter o prazer e tem que ter a reeducação. Às vezes é um processo mais fácil, outras nem tanto, mas é um processo. Mas eu posso te falar uma coisa? Hoje, com todo esse avanço, você está formada há mais de 30 anos. A própria nutrição, assim como a minha profissão, mudou bastante, não mudou? Qual é a maior mudança que você vê nisso tudo? Comportamental. Sim, total. Aqui? A gente tem que mudar a cabeça. Porque até por conta de faculdade, a gente tem muita teoria na faculdade. Muita teoria. Quando chega na prática é muito diferente. O que eu passava para os meus pacientes há 30 anos não é o que eu passo hoje, né?
Mudou muito. Muito, muito diferente. Até porque a gente tem opções no mercado também muito diferentes. Verdade, opções diferentes. Eu vou começar cronologicamente. Por exemplo, muita gente fala assim, eu dou açúcar para o meu filho. Sim, eu sobrevivi, mas hoje a gente sabe que basicamente pela própria pediatria, até os 2 anos, a criança ela não tem noção daquilo que a gente fica com dó de não dar o chocolate. Ela não tem noção porque ela não experimentou. Você trabalha isso também, porque eu vejo o seu trabalho sobre a gente levar informação, alimentação infanto-juvenil, ansiedade dessas crianças hoje, o imediatismo delas. Essa coisa de eu sobrevivi não quer dizer que eu não tenha que aprender. Hoje mudou bastante a nutrição, também tem que mudar a cabeça dos pais, não tem? Exatamente, a cabeça dos pais. Então, a questão das crianças são os pais que precisam ajudar as crianças. A criança que é obesa, quem colocou a comida dentro de casa são os pais. Os pais que foram ao supermercado e compraram a comida. Uma criança de 5 anos não tem essa percepção, né? Ela não vai ao supermercado, a comida já está lá. E assim, sim, a indicação é até 2 anos não ter nada de açúcar. Não, o chocolatinho meu ela perdoou. Antes dos 2 anos, não. Porque você passou dos 2 anos há pouco tempo, né? Então já está perdoada. Maravilhosa! É isso, então a gente pode escorregar. Quando você fala fonte de prazer, é claro que cada atendimento é individualizado, mas como fazer uma análise, por exemplo, existe paciente com a doença que falou, não, eu preciso dela, eu trabalhei, eu preciso dessa alimentação. Tem a pessoa que quer buscar, mas eu acho, antes de qualquer coisa, a pessoa falar, eu não tenho nada, meus exames são ótimos, mesmo assim a importância de se ter uma alimentação com rotina, seria? Sim, sim, para você ter um funcionamento melhor do seu corpo, secreção dos hormônios. Até, às vezes, a pessoa come bem, está num peso ideal, tem o percentual de gordura bom, massa muscular, mas às vezes, assim, ajustar sono. Tem muita gente que não dorme bem, aí você vai ver, toma muito café, não está bebendo água. Sabe, alguns detalhes pequenos que vão fazer toda a mudança. Às vezes, eu tenho muitos pacientes, uma das primeiras perguntas é, seu sono é bom? Não. Toma muito café? Sim. Meu sono não é bom, eu tomo muito café. Pronto, você vê. Meu Deus do céu. A gente nem começou a anamnese, mas você já se entregou. Já me entreguei, você não viu que eu já... E assim, eu tenho que lembrar toda hora de beber água. Assim, as pessoas hoje falam muito sobre a água. Qual a importância desse beba água, beba água, beba água? Então, nosso corpo tem mais de 50% de água. Imagina se a gente não hidrata. E a gente começa só a sentir sede quando a gente começa a desidratar. Ou seja, quando a gente já está gritando o corpo. A gente tem que trazer essa fonte. Você não esquece do cafezinho, mas esquece da água. Sim, essa sou eu e pode ser você. É isso que a doutora está falando aqui. Isso é muito comum hoje em dia, tá? Desde que eu cheguei, esse já é o meu 3º copo. De água. Eu gente, dou não exemplo. É café, tá? Não, isso é água. Mas ela já me viu tomando café. Café faz mal? Em excesso, sim, porque tem cafeína e cafeína é um estimulante. A cafeína pode ficar no nosso corpo até 12 horas. Meu Deus, eu tomo muito café. Então aí, o muito que é o problema. Tudo muito é o problema. Tem algum vilão que você fala, não, esse não pode? Então, eu não gosto da palavra não pode, eu falo não deve. Poder a gente pode tudo. Dever já é diferente. Aí depende de cada paciente ou tem algo geral que não deve? Olha só, ultraprocessados, a gente tem que ter muito cuidado, né? Não vai assim. Agora, isso não quer dizer que a pessoa nunca vai comer um ultraprocessado na vida, que às vezes é a única opção que você tem. Qual é o primeiro ultraprocessado que vem à sua cabeça? Todos esses salgadinhos, salsichas, que são os embutidos, enfim, essas coisas são, assim, ultra danosas. Você gosta daquela frase, quanto menos pacote eu abrir, melhor? Desembale menos, descasque mais, desembale menos. Isso é verdade, né? É verdade. Por quê? Porque a gente precisa de comida de verdade. Quando eu faço uma reeducação, quando eu proponho uma dieta, faço uma orientação para um paciente, eu passo arroz, feijão e pão. É comida de verdade. É comida de verdade. Não tem nada assim, uma fórmula. Meu Deus, tem alguma coisa especial. Não. E a gente só vai suplementar quando a alimentação de verdade não supre as necessidades. A gente não sai suplementando. É só quando tem a necessidade. Tem muita gente que não tem necessidade. Paciente renal. Você não pode suplementar whey.
ele já está com as taxas no limite, ou às vezes muito alteradas, então você não pode suplementar. Tem que ter muito cuidado, né? A Assim, moda da modinha é o terror dos nutricionistas, então, né? e todo mundo quer, né? E a pessoa já chega na clínica, enfim, no consultório, quero tomar, já comprou, sabe? Já comprei esse. Só que é o seu aval. E você olha assim. Eu explico, tá? Eu sempre explico o motivo do sim ou do não. Não passo nenhuma orientação sem fazer o exame. Precisa de um exame de sangue, preciso olhar para ver o que tem alterado. Dentro. Claro, isso é assim, essencial. Porque senão, assim, como é que eu vou... Assim, eu não posso olhar para a pessoa assim, você tá desse jeito, do outro, Bonito, e eu acho... feio. Tanto é que a gente falou, o magro em si, esteticamente... Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O brasileiro come mal? Eu acho que o mundo come mal. É? Eu acho que as pessoas estão comendo. Até no Japão, que tinha uma cultura melhor, hoje em dia... O que é isso? Imediatismo, estresse? Imediatismo, eu acho que é o primeiro ponto, tá? As pessoas, elas não se propõem a cuidar delas, então assim, é tudo muito rápido, então elas esquecem que o que elas comem vai refletir na saúde. Estresse, sem sombra de dúvida. A gente vive num corre-corre. Então você vai pegar o quê? Você vai passar no supermercado, vai passar numa lojinha, vai pegar uma embalagem de um biscoito e vai comer. Achar que isso é bom, porque isso é rápido. Barriga cheia não quer dizer... Não, absolutamente nada. Nada, né? Comprar um salgadinho com refrigerante na rua. Isso não quer dizer nada. Não. A gente tem um percentual de pessoas, por exemplo, hoje com diabetes adulta, né? Que é aquela diabetes em que você adquire... E muita gente não sabe porque é de uma doença silenciosa e que pode cometer várias coisas, como a gente já falou aqui no Papo Super Saudável, muitas vezes também por uma questão de excesso de carboidrato, de encher barriga para achar que está se alimentando e não está se alimentando. Exatamente. Pode estar se envenenando mesmo, não é? Exatamente. O diabetes é um exemplo disso. Exatamente. Na verdade, assim, também todas as doenças cardíacas, aumento de colesterol, tem um aumento muito grande de doenças cardíacas por conta de aumento de colesterol, porque as pessoas vão comendo esses ultraprocessados, que também tem um excesso de sal, tem muita gordura, muito salgadinho na rua, muita carne com gordura, sabe? Não tem esse cuidado. Não dá para romantizar alimento ruim, né? Não, de jeito nenhum. Eu sempre falo para os pacientes, zero restritiva. Mas daí a falar que a gordura da picanha é boa já é bem diferente. É diferente do gosto. A gente está falando que boa para a saúde ela não é. Eu, graças a Deus, nunca gostei. Então, eu já tenho essa sorte. Já dá para perceber, né, gente? Ela nasceu nutricionista. Ela tem um rosto de nutricionista. Doutora Débora, a gente está falando aqui sobre muitas questões e tudo mais. É claro que é muito fundamental personalizar. Aqui a gente leva só o bate-papo do Super Saudável, que é claro, sempre recomendar a quem puder buscar uma ajuda individual com o nutricionista. É feito um exame igual como se fosse um médico, seus hábitos, seu uma anamnese. Uma anamnese, o que mudar, a parte individual. Por isso que é aquela coisa que eu falo, quebrar estigmas aqui. Mas eu como de 3 em 3 horas. Não é só isso ser nutricionista, né? Não, é muito mais do que isso. Por que você come de 3 em 3 horas? A importância de comer de 3 em 3 horas. Qual é a importância? Então, eu gosto muito da ideia de comer de 3 em 3 horas para você não sentir fome. Sabe, porque a gente com fome vai comer qualquer coisa. De 3 em 3 horas não dá tempo de ter fome. Não, mas também não pode se entupir. Não, mas aí é aquela coisa de lanches, né? Intermediários. 3 refeições principais e as outras 3 são 3 lanches. E aí você não vai para nenhuma refeição principal com fome. Não vai. Não. Senão você vai comer o mundo. Exatamente, eu sempre digo isso. Nosso cérebro só recebe o sinal que a gente está saciado 20 minutos depois. Você imagina com fome em 20 minutos quanto de comida você pode comer. É igual você ir com fome ao supermercado. A sua conta vai ser muito maior. Exatamente. É cabeça. Eu acho que essa é a maior mudança. A gente começa pela cabeça. Pela cabeça, tudo. Por isso que eu falei, a grande mudança é comportamental, sim. Por isso que essa ideia da restrição não serve. Porque quando a gente tem aquela coisa do não,
Não O funciona. desejo do sim fica muito maior. Vamos falar então das modas? Jejum intermitente, dieta da lua, dieta do internet, Tá. as modinhas de secar, de não comer, de comer 5 dias sopa, só líquida, de repente você quase tem um ataque no terceiro eu tive. dia. Ai, já fiz também, por isso que eu tô falando. Eu já fiz todas para testar, tá? Pra testar. Eu no primeiro dia eu falei, moleza. No segundo, eu vou. No terceiro dia eu falava, não, eu prefiro não comer. Que começa uma coisa terrível. O que você acha disso tudo? Então, a dieta da sopa foi curioso, Ah. que eu ainda morava com a minha mãe, e aí eu fiz, ela só ficou assim louca com o trabalhão que deu tal. No terceiro dia eu passei mal de sair carregada na rua. Caiu, abaixou a pressão? Nossa, tudo. Eu suava frio. Pressão baixa, hipoglicemia, assim, não serve. Você não tem os carboidratos, você não tem os nutrientes necessários. Na verdade, todas essas restrições, você não tem os alimentos necessários, você não tem os seus nutrientes básicos necessários. As Então, pessoas ficam 12 horas sem comer. Não, 12 horas a gente fica. Se a gente fica da última refeição da noite até de manhã, a gente Não, acaba vamos fazer ficando. esse jejum intermitente que as pessoas ficam 48 horas, assim. Não, tem gente é um que fica choque, 20. É um choque no corpo muito grande, né? E assim, eu não gosto da ideia de fazer o exercício sem se alimentar. Por que não? Porque a gente precisa comer, a gente precisa de fonte de energia, a gente precisa liberar energia para fazer atividade física. Quanto tempo antes eu tenho que comer para fazer Uma hora isso? antes. Eu gosto. Eu não gosto. Eu não deixo o paciente, assim, a não ser que a pessoa fale que fique muito enjoada. Não gosto da ideia do paciente não fazer... ficar horas em jejum antes de comer. Eu já fiz 1 hora de cardio em jejum. Isso pra você não é legal. Eu não gosto. Eu gosto da ideia. Então, porque a gente, fisiologicamente, que dá energia? Comida. A comida. E aí você tá em jejum. Por isso que eu não gosto de jejum. Gente, eu tô aqui revivendo a minha vida e eu toda me achando saudável. Papo super saudável é justamente isso, pra gente se questionar, pra gente rever os passos, pra gente rever informações. Entre elas, não só a moda da dieta, como a gente tem, é claro que ninguém aqui tá falando contra a tecnologia, contra o que a gente tem hoje no mercado, mas tem gente buscando muita facilidade para buscar emagrecimento. A energia na maior parte das vezes está muito ao nosso favor, mas a internet, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, tem todo tipo de informação, não é porque você bota no Google, tem todas as informações corretas, a gente tem que ver a fonte, porque abrir e ter informações a gente tem, e assim, o que está lá não foi feito para você, é generalizado, você é uma pessoa única. Você tem especificações, você tem gostos, você tem preferências. Então, o que funciona para você pode não funcionar para a pessoa. Você pode ter uma irmã gêmea que pode não gostar das mesmas coisas que você. Pode ter outras questões. Então, assim, é tudo muito individualizado. E o que está na internet não é individualizado. Fora as loucuras, né? Que cada um coloca o que quiser. Exatamente, porque tem muita coisa lá dentro. Coisa. Tem muita coisa. Por isso aqui o Papo Super Saudável sempre busca trazer especialistas, não palpiteiros. São pessoas que formaram, que estudaram, que têm um currículo gigante para falar justamente com qualidade da informação. O que é maior qualidade de informação do que você trazer médico, nutricionistas? A gente vai falar sobre isso. É uma questão de você buscar, se você entendeu aqui, que tudo passa por o nosso cuidado e que não é um braço só. O cardiologista não vai cuidar sozinho do seu coração. O ortopedista não vai cuidar sozinho da sua perna. É um conjunto de fatores, entre eles a alimentação. Sim, na verdade, o que a Consulta Carioca oferece é uma equipe multidisciplinar. Né? Sim, a gente tem psicólogos, a gente tem médicos de várias especialidades. Isso é importante. Psiquiatra, psicólogos, médicos, nutricionistas, exatamente para isso. Um profissional sozinho não faz nada. A gente precisa dessa equipe para cuidar dos pacientes. Quando você fala de exame de sangue, a gente fala sobre uma leitura que se bate com um médico, com um endócrino, com um cardiologista, porque muitas vezes, por exemplo, o whey vai suplementar, mas se a pessoa tem uma doença renal que ela não sabe,
o exame de sangue vai mostrar, olha, você não pode, né? Algumas coisas, por exemplo, vou falar agora, dar um exemplo. Todo mundo fala que é ótima a creatina. A creatina é ótima para todo mundo? Para que ela serve? Então, a creatina, ela melhora desempenho cognitivo, ela aumenta a força muscular, ela realmente... ela tem uma boa indicação. Ela, de todos esses suplementos, ela é que tem um maior estudo, mais conteúdo robusto. Amplo. Exatamente. Ela sim. Agora os outros... Tem que ser individualizado. Suplementar só se precisar. Super Saudável Shopping e Glicoleve Clube. Quando o assunto é saúde, o Super Saudável Shopping é a solução. Um site cheio de opções para você aproveitar. Aqui você encontra de tudo para a sua saúde e bem-estar. São produtos para diabetes, hipertensão, beleza e perfumaria, esportes e também para o seu pet. Os melhores produtos das melhores marcas em um site completo para você. Visite supersaudávelshoping.com.br, o endereço certo do seu bem-estar. Colágeno, a gente que chega com mulher. Mulher e homem também tem uma diferença e as pessoas não sabem, né? Sim, sim. Porque hormonal. tem colágeno verisol, que é o para a pele, tem um colágeno tipo 2 para articulação. Então, tem 2 tipos diferentes de colágeno. E aí tem hidrolisado e não hidrolisado. Então, tem que ser com um profissional, tem que ser com um dermatologista, tem que ser com ortopedista, sabe? Não é uma coisa... É uma equipe multidisciplinar. Não é tipo, então eu vou me tratar com um profissional e ele vai resolver tudo. Não, tem que ter uma indicação. Até na nutrição, homens e mulheres são diferentes? Porque você falou já 3 vezes sobre hormônios. Sim, são diferentes, bastante diferentes. Como que você faz? Como que é a diferença? Qual a maior diferença? Então, até assim, você vê, reposição hormonal hoje em dia não é indicada para todas as mulheres, e até entre as mulheres tem uma grande diferença. Na menopausa, você tem uma alteração metabólica, diferente que as mulheres às vezes acham que elas vão ganhar peso depois da menopausa. Não necessariamente, a gente tem uma alteração metabólica, isso vai fazer com que a gente perca massa muscular, então a gente tem que correr atrás disso, e aí a gente tem uma alteração metabólica que provavelmente vai subir colesterol. Isso aconteceu comigo. O que aconteceu com você? Diminuí massa muscular, aumentei colesterol. Magrinha assim? Meu Deus! Então isso acontece, então... eu preciso. Então, é isso que a gente falou. Você não olha para a pessoa e você acha alguma coisa. Você precisa estar embasado. Muitas vezes as pessoas colocam lá, fulano cheio de músculos também. A questão de você ver alguém também muito esteticamente perfeito, vocês não também... sabe o que está usando, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa que eu descobria, e eu acho até importante falar sobre isso, eu descobri osteoporose com 34 anos, por acaso. Meu Deus, osteoporose muito precoce. Por acaso, fui fazer um exame para ver alguma coisa e o médico falou assim, acho que você tem osteoporose, tem que fazer densitometria. Consegui reverter agora com o uso de uma medicação. Para as pessoas entenderem, ossos fracos. Não tinha, provavelmente, o reumatologista falou que provavelmente eu nunca tive toda a massa óssea... O cálcio, tudo necessário. Eu faço reposição disso tudo. Então, assim, a gente tem que ter cuidados porque... normalmente, mulheres nem se preocupam com isso até a menopausa. E eu tenho uma atenção especial com as minhas pacientes em relação à ingestão de cálcio, porque todo mundo hoje em dia só quer comer ovo, esquecem do queijo e do leite, que são fontes de cálcio. Todo mundo só quer comer ovo? Só todo mundo. Todo mundo, café da manhã é ovo. Eu como ovo no café da manhã. Não, tudo bem, mas assim, e cadê o leite, cadê o queijo, sabe? Só para citar uma coisa, eu fico muito atenta a isso. Ainda mais que diversificar, porque a gente não aguenta. Você também você não precisa não comer ovo, mas assim, cadê o leite e o queijo? Que todo mundo de repente esqueceu, porque de repente o leite ficou inflamatório, sabe? De repente um negócio é vilão, outro depois é herói. Depois não é assim. Mais uma coisa importante. Porque o leite tem lactose. Leite só se torna problema para quem é intolerante à lactose. Farinha, a quem é celíaco, tem problema de glúten. Senão, não tem problema nenhum. Eles não são vilões. E todo mundo pensa assim, nutricionista é coisa de rico, porque ela vai me dar uma dieta e lá só vai ter em loja de rico. Pelo contrário, né? É isso que eu tô te falando. Arroz, feijão e pão. É comida de verdade. É comida básica. Não tem nada assim, eu vou pedir para comprar aquele produto que custa R$50. Não tem nada disso. É coisa bem básica. Bem básica. A história das castanhas.
Sim, tudo bem, pode entrar castanha, mas assim, se for necessário, senão também não vai ter problema. Meu Deus, eu vou falar uma castanha aqui que você vai puxar minha orelha. Um amendoinzinho. É bom, né? Bom, né? É. Adoro amendoim, Pacotinho. avelã. Então, aí eu preciso ver seus exames, ó, viu? Aí já entra o salgadinho, já entra a cervejinha, aí ela fala, não, não pode. Mas não é não pode, é não deve. Isso. Aprendi. E dependendo da hora, né? Às vezes pode e deve. Tem o dia de chutar o balde na sua Não vida? gosto disso. Não, eu não gosto disso, porque olha só, aí você fica naquela assim, vou fazer todo bonitinho, tudo restritivo, de segunda a sexta, sábado e domingo vou comer muito. E se você tiver uma festa, se seu próprio aniversário for na quarta, você não vai comer nada? Não vou. Então, Mas olha... aí eu posso trocar o dia do chutar o Não, mas balde? não é chutar balde, porque isso. senão fica aquela coisa, sabe, muito cansativa. Quando você faz uma coisa assim, me permito de vez em quando, dependendo da ocasião, a coisa flui melhor. É natural, você já não se cobra. Não, você não tem cobrança. Isso não é fácil, tá? Isso é um exercício. É isso que eu falo, é terapêutico. É como se fosse ir todo dia construindo uma massa muscular na academia. Às vezes é mais fácil, outras vezes não. Mas isso é um processo. Por isso que o profissional é tão importante, porque isso faz parte de um processo. Com as doenças crônicas, então, é mais do que um processo, é uma necessidade. É, por isso que o acompanhamento é tão importante. Principalmente, vamos falar assim, a gente está falando do diabetes. Diabetes, basicamente, não é só cortar doce, né? Não, tem muita coisa. O tipo de carboidrato, para a colocação de proteína. É muito mais. A alimentação não é só você ou colocar ou retirar um alimento. Não tem algum vilão específico para alguma patologia. É um conjunto. Tudo não deixa de ser conjuntos. A gente fala também não só dos diabéticos, como doenças crônicas. Quem tem doença coronária, a grande vilã, pressão alta, doença arterial. E aí, quando eu falei dos ultraprocessados, que tem os enlatados, que tem muito sódio, que são os conservantes, os embutidos. Não adianta querer achar que você vai controlar sua pressão com remédio, mas ir lá e comer um salame. Pode até comer o salame, mas o cuidado ao comer o salame. E o salame não deve virar rotina. Doutora, a gente fala sempre descascar e desembalar menos, mas vamos lembrar... Descascar mais, desembalar menos. Mas vamos lembrar que a gente está no supermercado e que a vida nem sempre você vai ter sempre uma embalagem lá. Você acha que as informações são democráticas e muito... A gente começou a ver agora, até um susto, uma lupa escrito alto teor de açúcar. Isso foi muito interessante, Sabia que você ia adorar, porque impacta. Dá um impacto. Falta informação na embalagem? Falta informação. Você vê a própria rotulagem dos pães, que mudou recentemente, que agora tem o percentual de farinha integral, que antes eles botavam integral e não tinha o percentual. Agora é proporcional à quantidade de farinha integral que tem entre todos os ingredientes. Então, lógico, isso ajuda muito. Vou fazer uma coisa rápida aqui com você, tá? Faz diferença arroz branco e arroz integral? Então, o arroz branco, o integral, ele preserva as fibras. Então, a digestão é mais lenta, diminui a absorção de gordura. Ele é mais saudável por conta disso. Mas você falou do pão. O pão também. Pão integral é melhor. Entra na mesma ideia do arroz. O álcool é inimigo? Sempre. Por quê? Porque ele não vai acrescentar nada. Ele é açúcar simples. Ele vai... o fígado... Sobrecarregar o fígado. Primeiro o sangue, depois fígado. Ele trava a dieta. Ele não agrega nada. Mas e fora todos os comprometimentos, dependendo da quantidade, né? Sim. Agora vamos falar então sobre o álcool que virou moda e que falam que não engorda. Um drink que não engorda, existe? Não. E até quando o paciente me pergunta qual é o melhor drink, o que você conseguir beber menos e que te dê prazer. Você não vai deixar de sair, socializar, mas alguma coisa que você consiga controlar. Você não vinhozinho. Você não precisa tomar 6 cervejas. Você consegue controlar 1, 2? Não precisa se privar. Não precisa se privar de nada. Chegou a hora do Fica a Dica. Ninguém conhece todos os benefícios do alho. Eu vou te falar 3 benefícios agora que pouca gente sabe.
O primeiro benefício é sobre a saúde intestinal. O alho ajuda a controlar Helicobacter pylori, ele auxilia contra o excesso de fungos no intestino, ele ajuda a tratar a SIBO, que é o excesso de bactérias no intestino delgado, ele auxilia também contra parasitas e, por fim, ele reduz a população de bactérias maléficas que produzem uma substância chamada TMAL, que pode aumentar o risco cardiovascular. O segundo benefício do alho, que pouca gente conhece, é o auxílio na eliminação de metais pesados como o chumbo. E, por fim, o terceiro benefício é potencial e desconhecido por quase todo mundo. Existe uma substância produzida pelo nosso corpo, chamada TGF-beta, que em quantidades normais é benéfica, reparando o nosso corpo de inflamações e agressões. Só que em excesso essa substância está implicada em diversas patologias, como por exemplo câncer, fibrose cardíaca, fibrose pulmonar, esclerodermia, bridas pós-operatórias e muito mais. Chocolate que você me pegou no pulo. Você... Eu também tenho na bolsa. Jura? A nutricionista tem chocolate na bolsa? Mas não é aquele chocolate amargo, não. Não, eu só como chocolate ao leite. Eu não gosto de chocolate amargo. Qual é o segredo, então? Porque você Moderação. Pouco. Satisfação apenas. Eu não vou comer um chocolate que eu não gosto, que não me dá prazer. Então, eu vou comer um chocolate de qualidade, menos. Sempre assim. A ideia sempre é comida como fonte de prazer. Eu não vou comer um chocolate só por comer. Vou comer um chocolate que realmente vale a pena. Vou falar meu pecado. Um café, que você já percebeu. Tem horário que eu tenho que falar, olha, Isabelle, parou. Então, gosto de café no máximo até as 3 horas da tarde, por conta do estímulo da cafeína. Porque daí você já é uma pessoa com dificuldade de dormir. Ele já gera uma pessoa que trabalha bastante. Estímulo, exatamente. Ele gera o estresse, que pode gerar o cortisol, que também é algo que atrapalha em todo o seu metabolismo. Sim, sim. Cortisol, o estresse, gente. Tem um negócio chamado cortisol. O que ele faz na gente? Tudo de ruim, porque cortisol é terrível. Quem não tem o cortisol... Assim, o meu também deu alta. Quem não tem cortisol alterado hoje em dia, dificilmente, porque está todo mundo num grau de ansiedade. Por isso que a gente não dá para ter aquela coisa dessa restrição toda. A gente tem que ter, assim, meio termo em tudo. Você consegue, doutora? Não, lógico que não. Falar é muito mais fácil. É essa história, falar é muito mais fácil do que fazer. Fácil. Mas quais são as coisas que a gente consegue fazer para a gente, esse nosso bate-papo aqui? Muito obrigada a todo mundo. Compartilhe esse conteúdo para a gente estar falando aqui. A gente fala sobre... eu queria muito falar sobre a questão aqui, que vem também... Eu estou fazendo praticamente uma consulta aqui. Eu tenho um filho adolescente, né? E muita gente fala assim, e realmente, eles comem demais. Mas a gente vem com uma geração já mais educada do que até na escola, a importância de entender o alimento. Eles não têm mais alguns costumes, por exemplo, meu filho acho que não lembro dele experimentar um refrigerante na vida. As coisas naturais, arroz, feijão, mas cada um é individualizado. Você criando uma rotina com a criança desde cedo, é mais fácil para se evitar, porque a gente fala sobre a obesidade, que é a base de todas as doenças, de pessoas que romantizaram a obesidade quando criança, fica mais difícil. Então, você tendo uma educação em casa, educacional desde cedo, evita as doenças crônicas mais tarde? Pode evitar, porque, lógico, tem os fatores genéticos e sim, tudo mais. Mas pode evitar bastante. Como que faz isso em casa? Então, por isso que é tão importante, que deveria ser matéria de escola, né? Uma educação nutricional, ter cuidado, merenda de escola, né? Merenda que a escola oferece, lanche que os pais mandam para a escola. Por isso que tem a questão de cantina da escola, que agora tem restrições, não pode mais vender. Ultraprocessados, tem que ter esse cuidado. Toda essa base da comida de verdade é muito importante. Não é chatice, não é blá blá blá, né? Não é. Mas assim... Lógico, ele deve comer bem, mas isso não quer dizer que não vai comer um brigadeiro, não vai comer um docinho, eventualmente comer até um pacotinho de algum biscoitinho. Mas tem que ter o cuidado com a frequência do que ele vai comer isso. Não é para você deixar se privar de nada, mas tem que ver a frequência. Qual é seu maior pecado na nutrição? O chocolatinho na bolsa? Chocolate doce de leite. Doce de leite? Eu amo doce de leite. E aquele doce de leite doce. Eu nem tenho vontade, eu já fiquei com vontade agora.
Aí fala assim, a nutricionista falou só de gulosite. Mas eu acho que o não é não pode, é não deve, e se dever ter a moderação, não é isso? Ou às vezes não ter moderação, mas tipo, vida que segue. Teve aquele deslize e pronto, sabe? Não ficar aquela culpa, não pensar que isso faz parte da vida. Então teve esse deslize, pronto. Não é porque vai começar de novo. Pronto, aconteceu isso. Embora. Por isso que a ideia do dia livre é muito ruim. Porque você se acostuma àquela coisa desenfreada que não é mais prazer. Sim. Você está comendo por comer. Sim. O que aparecer na sua frente, você vai comer. É o meu dia, eu tenho que me entupir. Mas quem disse? Aí você faz aniversário na quarta-feira, então vai ter uma comemoração, enfim, vai comer. E se fizerem comemorações 3 dias para você não vai comer porque no meio da semana, sabe? Aquele bom senso. Agora, eu quero falar com você que ainda não conhece o Glicoleve Club. Ele é um clube de vantagens feito sob medida para você que é diabético e precisa monitorar sua glicemia. E o melhor de tudo é o preço. Muito mais barato que comprar os produtos avulsos. E não para por aí. São descontos exclusivos em cinemas, teatros, as melhores lojas online e supermercados. Vantagem que não acaba mais. Não deixe de visitar o site glicoleveclub.com.br. Você encontra planos que combinam com a sua necessidade por um preço que você pode pagar. Vem pro Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. E aí eu vou fazer uma coisa, acostuma, as pessoas acham que não. Eu também tive um processo de emagrecimento e reeducação alimentar, posso falar isso. É uma chave na cabeça. Eu tinha tentado de tudo já, depois de ter filho. É uma chave na cabeça mesmo, tem que começar pela cabeça e depois você acostuma. O difícil é começar mesmo, depois você não sente, não é? Exatamente, exatamente. É isso, vão ser pequenos deslizes. O que acontece comigo e com todo mundo, porque ninguém é perfeito. Porque a gente acaba se cobrando muito e acaba achando que os outros não têm. Tipo, você falou assim, você é tudo direitinho. Não sou. A gente fala muito bem, mas a gente é difícil também. É ser humano. Mesmo profissional, todo profissional fala muito bem, mas na hora não consegue. Mas assim, temos as imperfeições, ninguém consegue 100%. Às vezes o paciente fala assim, não consegui 100%. Eu falei, conseguiu 20%, tá ótimo, a gente vai evoluir. Esse é o caminho. Tem que começar. Tem que ter uma constância, tem que ter uma frequência e a gente vai. Só deu para fazer isso hoje? Você não faz exercício. Começou 20 minutos hoje? Ótimo. Já está ótimo. Aliado ao exercício físico, então melhor ainda. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo gostoso, essa nossa consulta generalizada gostosa, quais são as dicas básicas para quem quer começar a pensar na qualidade de vida do ponto de vista nutricional? Procurar um médico, procurar um nutricionista, se cuidar, fazer exames de rotina, as coisas básicas mesmo para fazer atividade física, melhorar a alimentação, coisas básicas. O que eu falei de arroz e feijão, é isso. A básica, seguir a vida e não esquecer sempre de se movimentar também. Se movimentar, sempre. Sempre, a qualidade de vida. Exatamente. E a gente vai ter uma longevidade, né? É isso que a gente justamente quer. isso. Viver bem. Viver bem. Viver mais e bem. É que não pode, não? Não deve. Doutora Débora, muito obrigada. Eu te agradeço, foi uma delícia. Foi gostoso? Muito bom. E não engorda. Não engorda. A gente volta no próximo episódio com mais um bate-papo no Super Saudável. Quero agradecer aqui a Mad Leverson, Super Saudável Shopping, que tem essa possibilidade da gente levar a vocês esse papo super saudável e a democratizar a informação. Joga no grupo da família, joga no grupo do trabalho, a importância da gente trazer informação com qualidade sobre você, sobre sua saúde, sobre ser saudável e viver bem. Beijo, até a próxima. Tchau!